Muito bem. Mas então, eu dizia a vocês, deixa eu apagar aqui. Eu dizia a vocês que nesta aula de respiratório, eu vou me aproveitar da aula, já que, para falar do respiratório, eu vou falar do conduto traqueobrônquico, que vai da traqueia, brônquios e pulmões, mas esse conduto está lá no final da boca, quase no esôfago. Então, eu vou aproveitar, já que eu estou na boca, e vou falar com o teto da boca, onde eu vou construir para vocês a hipófise. Eu vou aproveitar que estou na boca e vou falar no chão da boca, onde vai nascer a tireoide. E já que eu vou falar na tireoide, no conjuntivo em volta da tireoide, eu vou construir a paratireoide, tá? Então, apesar da aula ser de respiratório, vocês vão me dar licença, eu vou me aproveitar para dar a embriologia da hipófise, da tireoide e da paratireoide. Tudo bem? Então, vamos rever alguns assuntos que eu preciso para podermos dar essa aula. Então, essa imagem que os senhores têm, por favor, olhem apenas a imagem de cima. Vamos relembrar? E aqui eu estou sujando em verde a membrana bucofaríngea. Estou sujando aqui a membrana cloacal no final do embrião, no embrião longitudinal. À frente da membrana bucofaríngea está aqui a área cardiogênica. Tudo bem? Todos localizados? Então, já que estão localizados, por favor, desçam para a imagem do meio. De novo, membrana bucofaríngea, membrana cloacal, área cardiogênica. Agora, o que aconteceu da imagem de cima para a imagem do meio? A cavidade amniótica está dobrando o embrião. Vamos botar uma seta aqui dobrando. Olha a cavidade amniótica dobrando o embrião. Com essa dobragem do embrião antero-posterior, a área cardiogênica está sendo jogada de encontro ao embrião. Por favor, desçam para a imagem de baixo. Nessa imagem de baixo, vocês estão vendo aqui a área cardiogênica, eu estou marcando ela em verde, sendo jogada de encontro ao embrião. Acompanhe, por favor, a membrana bucofaríngea aqui. Tudo bem? Olhando agora a imagem de cima e, por sequência, descendo para a imagem de baixo. Descer para baixo, que pleonasmo horrível, mas em aula é permitido isso. Então, olhem só. Olhem a membrana bucofaríngea que eu sujei, olhem a área cardiogênica aqui, a área cardiogênica. E se vocês descerem agora para essa imagem que está aqui embaixo, vocês vão ver a área cardiogênica de encontro ao embrião. Lá no próximo semestre, eu vou pegar desde a área cardiogênica com vocês e vou fazer esse caminho todo aqui e chegarei à placa cloacal. Será na aula de embriologia do digestivo. E esse verde que eu sujei aí, que eu risquei, na verdade, o nosso tubo digestivo que sai da boca até a placa cloacal, no caso, o ânus. Tudo bem? Mas isso não me importa. O que importa na aula de hoje é a área cardiogênica, porque aqui nós criamos o coração e aqui nós vamos criar o fígado, lá na aula digestiva, mas aqui nós vamos criar, aqui na área cardiogênica, nós vamos colocar ali
a traqueia, os brônquios e os pulmões. Tá? Então, essa área cardiogênica, guardem, por favor. Dentro dela, coração, dentro dela, pulmões, brônquios, traqueia, dentro dela, fígado. Só que fígado é lá na aula digestiva. Façam a sequência aqui, a mesma coisa, apenas por outro desenhista. Façam a sequência E, F e G. E acompanhem, por favor, a área cardiogênica. Eu vou envolvê-la aqui em verde. A área cardiogênica. Acompanhe aqui a área cardiogênica e acompanhe aqui a área cardiogênica. É nessa área cardiogênica que vai estar o coração, traqueia, brônquios, pulmões e até o fígado lá da aula digestiva. Tudo bem? Todo mundo olhando apenas para a imagem da esquerda de vocês. E eu estou vendo aqui a membrana bucofaríngea. Olha a boca do embrião. Se eu seguir, eu vou estar no esôfago, no estômago e vou descendo, tal. Olha aqui a saída do fígado, esse pretinho. Venho para a imagem do meio. Na imagem do meio, já abriu a membrana bucofaríngea, eu vou chamar isso de boca. E olhem a cavidade oral toda, e olhem o esôfago. Mas aqui, antes de chegar no esôfago, tem o conduto traqueobrônquico da minha aula hoje de respiratório. Tá? Olhem em preto aqui a gênese do fígado. Pulem, por favor, para a imagem da direita de vocês. Olhem o fígado formado, olhem o coração formado e olhem o conduto traqueobrônquico da nossa aula de respiratório daqui a pouquinho. Tudo bem? Mas, por enquanto, vocês vão me dar licença. Antes de eu chegar ao conduto traqueobrônquico e construir com vocês a traqueia, os brônquios, os pulmões, antes disso, eu vou trabalhar um pouquinho nessa boca aqui, tá? Então, nessa cavidade oral, eu vou conversar com vocês nessa cavidade oral. Todo mundo localizado? Todo mundo localizado. Então, aqui uma imagem do embrião, vista por fora. Teremos no próximo semestre uma aula de face. É uma aula gostosíssima, em que os senhores verão aqui a gênese do olho. Eu já estou vendo aqui. Olhem a gênese do pavilhão auricular, da orelha, do ouvido interno. E aqui a gênese da face. Será uma aula do próximo semestre. De novo, aqui a gênese do nosso olho, o placode visual, na época eu vou chamar assim, o placode auditivo, eu vou chamar assim lá na aula, e aqui os componentes da face, os arcos branquiais, objeto de aula futura. Eu estou apenas tentando localizar vocês nessa face. Agora eu cortei a face, tá? E olhem a membrana bucofaríngea, que vai se abrir, e olhem aqui a cavidade oral. E olhem lá no finalzinho dela, nesse cinza azulado aqui, o desenhista colocou o conduto traqueobrônquico, a iminência, a saída do conduto traqueobrônquico, tal, que vai dar traqueia, brônquios e pulmões na nossa aula daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu estou apenas na cavidade oral com vocês. Não cheguei ao conduto traqueobrônquico. De novo, olhem aqui a membrana bucofaríngea que vai se abrir e olhem a cavidade oral, estou sujando ela, a cavidade oral toda. Olhem o conduto traqueobrônquico, que eu prometo falar daqui a pouquinho. Olhem o esôfago, que eu só vou falar na aula de digestivo. Hoje não vou tocar em esôfago. Mas nessa cavidade oral, nessa boca, nessa cavidade oral,
é o que nós vamos trabalhar agora. Tá? Então, estão localizados, olha a língua aqui, tá? Olha a cavidade oral, a cavidade nasal. Na época, na aula de face, eu vou discutir bem com vocês a cavidade nasal, mas hoje não importa. Mas olhem a cavidade oronasal aqui. E olhem no teto dela, no teto da cavidade oronasal, tem uma bolsa de Raysk. Essa bolsa de Raysk vai dar um órgão que, lá na histologia, lá na anatomia, vocês vão chamar de adenohipófise. E lá do encéfalo vai descer um tecido que, na época, lá na histologia e na anatomia, vocês vão chamar de neurohipófise. E aí vocês vão pegar a adenohipófise e a neurohipófise, juntar as duas, tem até uma hipófise intermediária, e aí vocês vão construir um órgão chamado hipófise. Mas antes de eu ter esse órgão pronto, lá da anatomia, lá da histologia, eu estou vendo a viagem para formar a adenohipófise. E essa viagem é uma bolsa que nasce na cavidade oral e sobe. Estão vendo? Na cavidade oronasal tem uma bolsa, que eu sujei aqui em verde, tem uma ligação entre a cavidade oral e essa bolsa de Raysk. E a tal bolsa de Raysk será a nossa querida e bem falada adenohipófise. Mas, por favor, vejam, há nesse momento desse embrião uma ligação entre a cavidade oronasal e a bolsa de Raysk, a futura adenohipófise. Há uma fístula, há uma ligação aí. Tudo bem? Mas, jovens, já que nós estamos falando do normal, o que vai ser o normal? Essa ligação entre cavidade oral e bolsa de Raysk, a bolsa de Raysk, a tal, que vai ser a adenohipófise, essa ligação vai desaparecer. Estão entendendo? Então, essa ligação entre cavidade oronasal e bolsa de Raysk, essa ligação vai desaparecer. Vamos falar em patologia? A patologia que eu vou falar é o seguinte: em alguns indivíduos, uma estatística muito baixa, essa ligação entre bolsa de Raysk, futura adenohipófise, e cavidade oronasal, essa ligação em alguns indivíduos, numa estatística muito baixa, vou repetir isso, se mantém como fístula de Raysk. Senhores, eu preciso agora do raciocínio de vocês. Olhem a coisa horrível que eu falei. Eu falei de uma criança que vai nascer com uma fístula entre a cavidade oronasal e a adenohipófise. Eu quis dizer que uma criança, numa estatística muito baixa, ao invés dessa ligação entre a adenohipófise e cavidade oral desaparecer, mantém-se com uma fístula de Raysk. Senhores, vocês conseguiram imaginar que coisa horrível que eu falei? Uma criança que vai nascer, vai para o peito da mãe, vai puxar leite para essa cavidade oral e ela vai puxar ar contaminado. E agora a cavidade oral tem leite contaminado pelo ar de fora, tem ar de fora dentro dessa cavidade oral ligado à hipófise. A hipófise ligada à cavidade oral. Vocês já imaginaram que grave? Mas o paciente de vocês quase obstetras formados, não vão ter problema, porque vocês são responsáveis, vocês fizeram nessa paciente de vocês fizeram ultrassonografia, vocês não são bobos, vocês fizeram,
ultrassonografia, e viram essa fístula. E aí, lá no 6º mês de gravidez, naquela última ultrassonografia que vocês fizeram, estava lá uma fístula. E vocês que são responsáveis fizeram um contato com o pessoal da clínica de embrião, fizeram contato com o pessoal da cirurgia fetal, da clínica fetal, da cirurgia fetal, e quem sabe lá no 6º mês, por que deixar essa criança nascer com essa aberração, com essa ligação aí? Vocês que são responsáveis combinaram com o cirurgião fetal e ele, lá no 6º mês, operou essa criança e fechou essa fístula. Fístula que deveria ter se fechado fisiologicamente, mas não fechou. E aí o cirurgião resolve. Tudo bem? Mas vejam, eu estou partindo da premissa que não houve esse obstetra responsável, que não fez essa ultrassonografia e ninguém detectou isso, e essa criança nasceu com uma fístula entre adenohipófise e cavidade oral. Já imaginaram que coisa terrível eu falei? Mas, minha gente, vamos voltar para a nossa cavidade oral. E agora, eu estou vendo aqui, nesse ponto aqui, a saída do conduto traqueobrônquico. Vamos deixar isso para daqui a pouquinho? E aqui eu tenho a saída de um conduto que vai dar a tireoide, conduto tireoglosso. Vamos continuar? Mas antes de chegarmos lá, está esse slide aqui, é um slide de embrião normal, lá pelo 4º mês, quando essa bolsa de Raysick, com sua ligação à cavidade oral, essa ligação, né, se fecha, então eu estou mostrando o embrião para vocês até o 4º mês. Vocês estão vendo ainda aquela ligação entre cavidade oral e cavidade e a bolsa de Raysick ainda aberta. Tá, isso não é patologia. Será patologia se isso não se fechar. Tudo bem? Então, vamos esquecer hipófise, chega de hipófise. Vamos agora para a tireoide. Vamos agora para o divertículo tiroideu. Tá? Olhem o divertículo tiroideu. Vocês querem, talvez, professor, onde é que está? Né? Onde é que está? Então, pensem na língua. Lá no final da língua tem o V-lingual. Ali no ponto do V-lingual, tá bom? Naquele ponto, sai um divertículo, sai um tubinho. Divertículo tiroideu. Olhem aqui nessa imagem o divertículo respiratório, está o conduto traqueobrônquico. E olhem mais ou menos por aqui, nascendo o divertículo tiroideu. Essa imagem está bem melhor, né? Então, o divertículo que vai dar traqueia, brônquios, pulmões, que só daqui a pouquinho eu vou falar, ainda não cheguei lá. Mais ou menos por aqui, aquele que vai dar hipófise. Mas agora a minha aula é aqui, minha gente. Eu estou falando no divertículo tiroideu. Se alguém quiser, pode chamar de conduto tireoglosso. Tá bom? Está vendo ele? A, B embaixo, C, D. Tudo bem? A, B, C, D. Vamos para a imagem A. Todo mundo? A. Ninguém está localizado. A está aqui. Então, nessa A, estão vendo ali o divertículo tiroideu, tá? Tiroideu aqui. Olha, oi, passei. Olha o divertículo. Eu acabei de tirar o negócio aqui.
marca texto. Olhem aqui o divertículo tiroideu, olhem aqui o divertículo respiratório. Venham, por favor, desçam para a imagem B. Todo mundo na B? Todo mundo olhando a B aqui agora, por favor. Olhem o divertículo tiroideu crescendo. Querem chamar de conduto tireoglosso? Podem já chamar. Então, o divertículo tireoideu, o conduto tireoglosso, como os senhores quiserem chamar, crescendo. Por favor, agora pulem para a imagem C. Imagem C, essa aqui. Estão vendo o conduto tireoglosso, ou divertículo tireoideu, falem como quiserem. Lá embaixo dele já se formou um órgão chamado tireoide. Todo mundo agora vem para a imagem D, essa aqui, embaixo, à direita, embaixo. O desenhista, estão vendo? Ele já botou, onde eu tinha falado que tinha um conduto tireoglosso, o desenhista botou um pontilhado. Quer dizer esse pontilhado? Existiu, não tem mais conduto tireoglosso. O pontilhado é o caminho onde estava o conduto tireoglosso. Mas sobrou agora a nossa querida, bem falada, tireoide. E o conduto tireoglosso acabou, não tem mais conduto tireoglosso. Mas o desenhista, para ajudar vocês, manteve um pontilhado para mostrar que naquele ponto teve um conduto tireoglosso. Olhem de novo, repetindo essa imagem, o pontilhado é onde teve o conduto tireoglosso. O pontilhado é onde teve o conduto tireoglosso. Eu precisava que vocês memorizassem esse pontilhado, porque esse pontilhado, que é o caminho onde teve o tireoglosso que vai desaparecer, mas esse ponto podem fragmentos do tireoglosso não desaparecer. É o que eu vou discutir nos próximos slides. Então, nesse slide, eu estou mostrando em pontilhado onde teve o tireoglosso. Mas eu vou dizer a vocês que nos próximos slides eu vou falar de uma patologia. E essa patologia é algum fragmento do tireoglosso, ao invés de desaparecer, como eu estou mostrando nesse lado empontilhado, algum fragmento do tireoglosso pode persistir. Olhem esse indivíduo aqui do nosso esquema. E agora eu mostro aqui em cima uma parte do tireoglosso, que está em negro aí, que é uma tireoide lingual. Uma tireoide dentro da língua, tireoide lingual. Por favor, isso não é normal, minha gente. Isso é uma patologia embrionária chamada tireoide lingual. Nesse mesmo slide, eu estou mostrando no tal caminho do tireoglosso que estava empontilhado no meu último slide. Olhem aqui, ficou um fragmento do tireoglosso que deu uma tireoide cervical. Tá? Então, apresentei a vocês uma patologia que é a tireoide lingual, apresentei a vocês uma patologia que é a tireoide cervical. Esse indivíduo, ele tem uma tireoide lingual. Esse indivíduo, tem uma pergunta não. Esse indivíduo tem uma tireoide cervical. E esse indivíduo, pior que o último slide, ele ainda tem outro fragmento de tireoide, tá? Aqui. Ou seja, quando eu falo em tireoide lingual, tireoide cervical, esse aí, um tecido tiroidiano acessório, eu estou falando tecido de tireoide, produzindo hormônio tiroideu.
Então, esse indivíduo que vocês estão olhando aí, vamos chamá-lo Joaquim, esse Joaquim tem uma tireoide normal, lá na posição normal, ele tem uma tireoide também produzindo hormônio tiroideu lá no pescoço, uma tireoide cervical, ainda tem, coitadinho, uma tireoide acessória e ainda tem uma tireoide dentro da língua. Aí vai aparecer aquele tumor na língua, aí ficar todo mundo preocupado. E um tumor na língua, será que é um tumor maligno? Aí o cirurgião tira esse tumor na língua, tumor, põe um aspas, por favor, e manda para a patologia. Aí vem o diagnóstico, tireoide. Ele tirou, foi uma tireoide que estava na língua. Tá? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando vocês estudarem a tireoide, vocês vão ver que a tireoide tem umas vesículas que produzem hormônio tiroideu. Mas a tireoide, o órgão tireoide, também tem umas células C, que nós vamos chamar na época célula C, que produz a calciotonina. Então, uma informação para vocês. A tireoide normal, essa que está aí na posição normal, lá embaixo, tá todo mundo vendo em amarelo, aquela vai produzir hormônio tiroideu, vai produzir calciotonina. Normalmente, a tireoide cervical, a tireoide lingual, tecido tiroidiano acessório, tudo isso só produz hormônio tiroideu, não produz a calciotonina, tá? Só com uma curiosidade para vocês. Imagem A, da esquerda de vocês, imagem A, esse indivíduo ficou uma parte do tireoglosso, está aqui amarelo, não vou sujar, mas está aqui, não vou sujar em verde, mas uma parte do tireoglosso desse indivíduo ficou e, inclusive, esse indivíduo tem uma fístula aberta para o pescoço. Quer dizer, ficou uma parte do tireoglosso que fica produzindo um líquido, fica com líquido dentro e que tem uma drenagem até, no caso desse indivíduo, para o pescoço. Todo mundo olhando a imagem da direita, a imagem B, por favor. Todo mundo vira a cara para a imagem B, todo mundo. Esse indivíduo, ao invés dele ter uma tireoide lingual, uma tireoide cervical, ele tem um cisto lingual do ducto tireoglosso. O cisto seria uma cavidade com líquido dentro. Um cisto lingual. Tem um cisto cervical, estão vendo o cisto cervical? Esse não produz hormônio tiroideu, não, é apenas uma imagem cística daquele nosso querido conduto tireoglosso. Esse paciente aí, que era portador de um cisto de tireoglosso, o que fizeram com ele? Queriam que vocês vissem cisto de tireoglosso, mas como é que vocês conseguem ver? Eles pegaram uma seringa com uma substância radioopaca e injetaram essa substância radioopaca dentro do cisto. Aquele cisto que deveria ter desaparecido, aquele tireoglosso que deveria ter desaparecido, mas ficou uma parte cística. E aí os senhores estão vendo, quando foi feito um raio-x, como tinha uma substância radiopaca dentro do cisto de tireoglosso, vocês estão vendo aí esse lindo cisto tireoglosso. Os senhores só estão vendo porque alguém injetou uma substância radiopaca. Se não tivesse injetado, no raio-x teria a imagem normal de tecido e vocês não veriam, tá? Esse paciente tem um cisto de tireoglosso. Esse sujeito aí, eu tirei isso de um livro, tem
o tireoglosso dele se manteve daqui até aqui. A tireoide está lá para baixo, né? Ele manteve o tireoglosso. Por que vocês estão vendo essa marca? Alguém entrou por essa fístula aqui, um buraquinho aqui, estão vendo uma fístula, entraram pela fístula, jogaram uma substância, por exemplo, nanquim, lá dentro, e essa substância atravessou a parede do cisto tireoglosso, atravessou o conjuntivo e veio sujar a pele. Por isso vocês estão vendo essa marca na pele, tá? Mas esse indivíduo tem uma fístula de tireoglosso e um cisto de tireoglosso. Essa jovem manceba aí eu estou aqui com um computador com o que vocês veem à minha direita. É interessante o que eu vejo, há um delay e vocês veem alguns segundos depois. Eu mostro alguma coisa de modo que eu tenho que ter cuidado para não mostrar antes de vocês estarem vendo. Mas agora vocês já estão vendo, já está na imagem de vocês. Essa jovem manceba, no caso, é uma tireoide cervical. Eu não me pergunto se é um cisto, uma tireoide, eu estou dizendo que é uma tireoide porque eu tirei de um livro e já fui diagnosticado com a tireoide. Mas se vocês estivessem no ambulatório e viram essa menina pela primeira vez, vocês iam ter que fazer uma pesquisa para ver se é uma tireoide cervical ou um cisto cervical, né? Eu já estou dizendo com a tireoide, porque do material que eu tirei, eu li lá que era uma tireoide. Patologias embrionárias da tireoide, para terminar essa parte tireoide. Hipotireoidismo congênito, quando a tireoide cresce de menos, hipotireoidismo. Persistência do ducto tireoglosso, vocês viram aí. Cisto de tireoglosso, vocês viram aí. Fístula de tireoglosso, eu mostrei também. E tecido tireoidiano ectópico. Senhores, antes de eu continuar a aula, eu preciso falar em 4 estruturazinhas chamadas paratireoide. As paratireoides, que nascem no conjuntivo em volta da tireoide, que acabam se prendendo na tireoide. Então, as 4 paratireoides ficam presas na tireoide. Deixa eu contar uma história a vocês, só para embelezar um pouquinho a nossa conversa. Eu era professor da Unirio, e fiquei lá até que me aposentei como titular, e lá no Unirio eu dava aula para medicina e houve um período que eu dei aula também para enfermagem. E tinha uma aluna que, um tipo gordinho, simpático, falante, muito conversadeira, e essa menina desapareceu das aulas. E chamou atenção quando é um aluno que, agora não, eu não estou vendo vocês, só estou vendo o nome de vocês com câmera fechada, mas naquele tempo a aula não tinha esse Covid nojento aí e a gente dava aula presencial. E aí essa menina desapareceu de aula. E me causou espécie, desapareceu uma menina que sempre estava lá na primeira cadeira assistindo aula. Aí, algum tempo depois, a menina apareceu, mais magra, mais abatida, já pelo final do semestre, e a menina contou que uma das paratireoides dela, que deveriam estar presos na tireoide, mas não estava preso na tireoide, essa paratireoide se tornou maligna e ela teve que operar e tirar, e aí vem todo aquele processo, tira o tumor que estava no pescoço, que era um tumor de uma paratireoide que se malignizou, e aí tem que fazer quimioterapia e perde cabelo, aquelas coisas horríveis que os senhores já viram na história aí de algum conhecido de vocês. E ela voltou, tal,
E daqui a pouco ela não teve frequência e perdeu, e no próximo semestre já estava ela, minha aluna, de novo. E aí essa menina voltou e daqui a pouco me disse: olha, professor, acharam outra paratireoide minha que está malignizada também no conjuntivo do pescoço, eu vou ter que operar de novo. De novo, a menina operou. E essa história se repetiu pela terceira vez. A terceira paratireoide dela se tornou maligna e operaram. E essa menina, depois da terceira cirurgia, que tirou uma terceira paratireoide maligna, ela me disse: professor, me disse com um certo ar de felicidade: olha, eu consegui um serviço na Itália que tem estrutura que aqui não tem no Brasil, para descobrir onde está a minha quarta tireoide antes que ela fique maligna, e eu vou para lá. Era uma menina pobre. E ela disse: mas eles mandaram para mim passagem, eu vou ter uma bolsa lá do hospital para me manter lá, e já conseguiram para mim um lugar de eu ficar, alugaram um pequeno apartamento para mim em Roma, e eu vou para Roma. E essa menina foi, e um bom tempo depois ela voltou e me contou que tinham encontrado a quarta paratireoide dela antes de ficar maligna, e tiraram a paratireoide. Claro, ela agora tomava hormônio paratireoideu e estava resolvido, né? E essa menina, já um bom tempo depois, retornou à vida de estudante, que, com o passar do tempo, com certeza, hoje já deve ser uma médica. Minha gente, mas vamos voltar à nossa aula. Acabou a brincadeira de tireoide, acabou a brincadeira de hipófise, vamos para a nossa aula, que eu tinha dito que ia dar aula hoje de respiratório e estava perdendo tempo com vocês. Vamos agora, então, para o início da aula de respiratório. Vocês estão vendo aqui em amarelo a cavidade oral, estou sujando ela toda, e olhem a saída do conduto traqueobrônquico. Olha, formando já os dois brônquios. Alguém que, não, para não se confundir, estou sujando também o esôfago aqui, estão vendo? O esôfago. Tá? Por favor, olhem esse traqueobrônquico e esse esôfago que eu mostrei no meu esquema, que está em amarelo, né? Mas olhem em volta. Em volta tem o desenho está em um vermelho. Aquele vermelho é conjuntivo, é um mesênquima. Então, vocês estão vendo que em volta do traqueobrônquico tem um mesênquima, um conjuntivo. Em volta do esôfago tem um mesênquima. Alguém não entendeu isso? Não, todo mundo entendeu, não tem pergunta, posso continuar. Olhem lá essas imagens. Todo mundo olhando, por favor, só para a imagem da esquerda. É a boca em amarelo, o esôfago em laranja, o traqueobrônquico em laranja. Você sabe, não está sujando lá na... E o traqueobrônquico, tá? Mas vejam nessa imagem da esquerda em cima, num rosa em volta, o mesênquima. Vem para a imagem do meio, o traqueobrônquico cresceu mais. Vem para a imagem direita, o traqueobrônquico cresceu mais. Mas, por favor, em volta do esôfago, em volta do conduto traqueobrônquica, olhem aí o mesênquima nessa cor, nesse rosa, mais ou menos. Tudo bem? Desçam agora. Na imagem da esquerda, foi cortado. Estão vendo a linha de corte? Aqui a linha de corte.
Quando cortaram, vocês têm mesênquima por fora e tem em amarelo aqui o tecido, se lembram? Ectoderma, endoderma. Esse amarelo, a boca é revestida de endoderma. Esse amarelo é endoderma. Tudo bem? Agora venho para a imagem do meio, embaixo. Foi feito o corte a esse nível aqui. Estão vendo lá o corte? Olhem como ficou o mesênquima por fora e o endoderma aqui em amarelo. Todo mundo agora olhando só para a direita. Olhe o endoderma em amarelo e olhe o mesênquima nessa cor meio rosa. Sentiram a evolução, né? O que acontece? Vai separando e na imagem direita o corte já está depois da parte separada. Estão vendo lá? Então já tem mesênquima, endotélio, mesênquima, endotélio. Posso seguir? Só para vocês não ficarem com dúvidas do que eu quis mostrar, acompanhe a imagem A, B, C. Todo mundo acompanha a imagem A, B, C. Olhe, então, nesse cinza azulado aqui, o conduto traqueobrônquico. Olha a imagem do meio, o conduto traqueobrônquico, ainda ligado ao esôfago, ainda ligado ao esôfago. E na imagem da direita de vocês, já a traqueia e os brônquios, sem nenhum vínculo com o esôfago. Tudo bem? Vamos falar em patologia um pouquinho? Patologia é o que vocês levam de produto dessa aula, né? Então, olhem aqui nesse, vamos dizer, amarelo, não, marrom claro, vocês estão vendo aí o esôfago. E os anéis da cartilagem, os anéis do brônquio, nesse cinza azulado, a traqueia e os brônquios. Mas estão vendo, esse esôfago tem uma comunicação com a traqueia. Vamos continuar? Olhem aqui nessa imagem. Essa imagem, a coisa já está muito mais séria. O esôfago tem uma fístula para dentro da traqueia. O esôfago tem saindo uma fístula da traqueia para o esôfago. Olhem o problema do alimento. Imagine essa criança foi no peito da mãe. Foi no peito da mãe, puxou, sugou leite, e o leite veio pelo esôfago, pô, o leite foi cair dentro da traqueia. É claro, pode ser até que um pouquinho desse leite volte para o esôfago, né? Mas vocês vão de convir comigo que a maior parte desse leite não vai voltar a fazer essa curvinha aí para entrar no esôfago. A maior parte desse leite vai para os brônquios, vai para os pulmões. Vamos continuar a história? Olhem essa criança aqui. Essa criança tem um esôfago e atresia. A parte de baixo do esôfago até se vem de uma fístula traqueia, mas o tal leitinho vem, bate aqui, não vai para lugar nenhum, não vai, ele volta, tá? A criança regurgita, mais uma parte pode ir para a traqueia, dá a voltinha lá e ir para a traqueia. Essa criança tem uma atresia de esôfago, vocês estão vendo, falta um pedaço de esôfago no meu slide. E, é claro, o leite da mamada pode apenas regurgitar pela boca, ele joga para fora, ou ser aspirado pela traqueia. Em todos esses casos que eu falei, isso deve ter ficado preocupado. Leite indo para a traqueia, indo para os brônquios, indo para o pulmão, pode ter desde um afogamento dessa criança, né?
Mas não vamos chegar, eu estou sendo agressivo, afogamento, vou diminuir um pouquinho, baixar o nível da minha conversa, mas estou jogando leite dentro de alvéolos. E já imaginaram alvéolos cheios de leitinho? Já imaginaram leite dentro dos alvéolos? Já imaginaram que cultura fértil, que maravilha de alvéolos com leite? Já imaginaram que coisa complicada é a conversa que eu estou dando para vocês, minha gente? Tá? Então, isso daí pode significar que essa criança tem uma baita de uma pneumopatia. E até, se não for tratada, até um óbito nos primeiros momentos de vida, nos primeiros dias de vida, se essa pneumopatia não for tratada. Tá? Mas, minha gente, nada disso aconteceu. Vocês, obstetras maravilhosos, responsáveis que são, eu sei que vocês não deixariam isso. Ou vocês, responsáveis, lá no 6º mês, já diagnosticaram que essa criança tinha essas patologias todas que eu joguei aqui para vocês: fístula traqueobrônquica, fístula traqueoesofágica, atresia de esôfago, tudo isso. Aí vocês fizeram uma ultrassonografia dessa criança, chamaram um clínico fetal, que chamou um cirurgião fetal, e lá no 6º mês operou essa criança. Então, essa criança que eu descrevi não vai nascer, vocês não vão deixar, porque ela vai operar no 6º mês e vai nascer já, algum cirurgião vai pegar, por exemplo, aqui, esse esôfago e esse outro coto de esôfago, e ele vai fazer uma cirurgia boca a boca, aqui uma ligação boca a boca, e a criança já nasce com esôfago normal. Tudo bem? Então, de novo, aqui, um esôfago fistulado para dentro da traqueia. De novo, desculpem, as imagens estão repetidas. Aqui, os senhores estão vendo um material de patologia, e dá para ver, olhem, 2 pulmões, olhem aqui a traqueia, que vai ter brônquios aqui para dentro, não estou vendo, mas estão vendo um esôfago terminando na traqueia, né? Então, isso aí foi de um natimorto, que provavelmente morreu por essa patologia. Vocês estão vendo uma fístula esôfago-traqueal. Mas vamos continuar nossa aulinha, que a conversa é boa. Vocês estão vendo aqui, por fora, o conjuntivo, tá? Aquele mesênquima, e aquele nosso conduto traqueobrônquico, dentro daquele mesênquima, se expandindo. De um lado, se expande 2 vezes, vai dar 2 brônquios principais. Do outro lado, se expande 3 vezes e dá 3 brônquios principais. Então, vejam nesse esquema, na imagem da esquerda, vocês estão vendo, então, a traqueia, brônquios, né? Nas 2 imagens da direita, vocês estão vendo que esses brônquios se ramificando 2 vezes de um lado, 3 vezes do outro lado, e cada ramificação dessa se ramificando, tá? Então, dos 3 brônquios principais, dos 2 brônquios principais, saindo brônquios secundários, terciários, tá? Estamos lá no 22º dia. 22º dia. Estão vendo lá o divertículo respiratório. Olha o divertículo respiratório no 22º dia. Tem alguma pergunta? Não. Olhem o divertículo respiratório, estão vendo? Agora venham mais ou menos para o dia 26 a 28.
Olhem aqui, já deu brotos brônquicos. No dia 22, era apenas o vertigo respiratório. Entre 26 e 28 dias, já saiu um brônquio direito e um brônquio esquerdo. Na quinta semana, já tem 3 na direita e duas ramificações na esquerda. Na sexta semana, desça, por favor, no meu slide. Na sexta semana, já tem os brotos brônquicos terciários. Já tem 10 na direita e 8 na esquerda. E, minha gente, e vai com brônquios quaternários e vão se multiplicando esses brônquios. Olhem aqui a imagem A, B, C, acompanhem. Então, desde aqueles brônquios primários, secundários, terciários, etc. Daqui a pouco já teremos bronquíolos. Então, olha aqui, eu estou trazendo aqui para vocês como vai ser visto na histologia, né? Então, aqui, aqueles brônquios, bronquíolos, foi ramificando, chega a bronquíolo terminal. Esse bronquíolo terminal se continua por bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório já tem alvéolos em sua parede, tá? E tudo isso se continua pelos sacos alveolares, já cheios de alvéolos nas paredes. Então, aqui a rede respiratória toda, os brônquios, condutos alveolares, ductos alveolares e sacos alveolares. Aqui estou vendo sacos alveolares com alvéolos. Jovens, estão vendo aqui? Em amarelo, no esquema, as células daquele epitélio respiratório que foi se ramificando. Em volta, nessa meio rosa, o conjuntivo, já com alguns vasos no conjuntivo, tá vendo? E em amarelo mostrando para vocês que esses ductos vão se ramificando. Minha gente, vão se ramificando até chegar a saco alveolar. Nesse momento do saco alveolar, eu gostaria que vocês cuidassem, se preocupassem em ver que já tem capilares. Olha um capilar aqui, outro capilar, outro capilar. Já tem capilares tocando aquele epitélio. Mas vejam, por favor, onde o capilar toca, o epitélio fica muito mais fininho. Estão vendo isso? Onde o capilar toca, o alvéolo fica muito mais fininho. Olhem o capilar, os capilares longe, o epitélio ainda cúbico, grandão. Olhem agora onde os capilares tocam, o alvéolo, aquele epitélio que era cúbico, se lembram? Fica um epitélio pavimentoso, mas, minha gente, muito fino. Essa célula muito fininha, tão fina que o oxigênio no futuro, o CO2 no futuro vai atravessar isso. Essa célula, vamos dar um nome para ela, pneumócito 1, a tal célula que vai respirar. O oxigênio que está dentro desse sangue atravessa a parede do capilar, atravessa aquele pneumócito 1 fininho e cai dentro da luz do alvéolo. Vamos ver um pouquinho de patologia.
esse indivíduo que os senhores estão olhando aí, tá? Ele tem um pulmão normal, tá? Alguém até com uma pinça está puxando esse pulmão normal da esquerda de vocês. Mas, por favor, agora olhem o coração aí no meio, tá? Mas olhem para a direita. Há um pulmão hipoplásico. Esse indivíduo fez uma hipoplasia pulmonar. Está aí, tá? Eu vou mostrar hoje até o mais grave que isso, a agenesia de um pulmão, tá? Mas, no caso desse meu slide, tem um pulmão normal na esquerda de vocês e tem um pulmão hipoplásico na direita de vocês. Agora eu estou mostrando o pulmão da direita, da esquerda de vocês, normal, mas do lado direito de vocês, que é o esquerdo do paciente, né? Do lado direito de vocês, cadê o pulmão, minha gente? Aplasia, agenesia, se vocês quiserem chamar, ou aplasia pulmonar. Falta um pulmão. Esse indivíduo só tem um pulmão do lado esquerdo da imagem de vocês, que é, na verdade, do lado direito dele, mas falta ele o pulmão esquerdo. Aplasia, eu tinha mostrado hipoplasia. Agora eu estou mostrando aplasia, ou também chamada agenesia pulmonar. Minha gente, vamos, eu estou com 1 hora de aula, falta pouco para terminar a aula, mas vamos dar uma paradinha, 10 minutos, para vocês darem aquele polimento nos neurônios de vocês, tomarem aquele cafezinho, quem tiver líquido dentro da bexiga esvazia. 10 minutos. Não tem nenhuma pergunta no momento, não tem nenhuma pergunta. Então, 10 minutos vou tirar minha câmera e meu som, e daqui a 10 minutos nós nos veremos.
Senhores, vamos voltar à aula. Aqui vocês estão vendo uma imagem de hipoplasia do pulmão esquerdo, tá? E o pulmão direito normal e pulmão esquerdo com hipoplasia. Então, vamos agora, continuando a nossa aula, discutir um assunto que é um assunto muito importante, particularmente para vocês aí que estão em casa e que resolveram que vão ser pediatras. Eita, vão ser pediatras. Então, vocês, quase pediatras formados, precisam discutir bem o que é a maturação dos pulmões. Aquele obstetra tem que estar preocupado com o nascimento dessa criança e que, caso aconteça uma abreviação daquele parto, um parto prematuro, já está maturado ou não está maturado o pulmão? É isso que a gente tem que discutir. Que você, como obstetra, que vai passar essa criança que nasceu para o pediatra, você tem que saber quando está maturado esse pulmão. Quando essa criança, ao nascer, já vai poder respirar. Esse é o nosso problema. Maturação dos pulmões. Então, nós vamos dividir em vários períodos, tá? Então, a partir de agora na aula, eu estou discutindo com vocês a maturação do pulmão daquele embriãozinho, tá? E a primeira fase dessa maturação eu vou chamar de período pseudoglandular. Daqui a pouco vocês vão entender por que esse nome pseudoglandular, eu prometo. E vai ser entre a 6ª semana da gestação até a 16ª semana da gestação. E eu botei aqui, escrevi em letras grandes para vocês verem. Não tem componentes envolvidos em troca respiratória. Então, se houver um abortamento espontâneo, né? E nascer essa criancinha, tá? Entre a 6ª e a 16ª semana, não tem componente envolvido em troca respiratória. Esse conceito, sinto muito, minha gente, dizer, mas ele vai morrer, tá? Ele não vai conseguir respirar. Período pseudoglandular. Para que ninguém fique na dúvida por que esse nome pseudoglandular, eu estou trazendo uma histologia para vocês. Foi feito um corte do pulmãozinho dessa criança entre a 6ª e a 16ª semana, e vocês estão vendo aí que parece uma glândula, não parece? Então, por isso que ganhou esse nome, período pseudoglandular. Parece uma glândula, tá? Muito bem. Vamos agora para o próximo período, período canalicular. Estamos da 16ª à 26ª semana. Aí eu botei, na 26ª semana, lá no final, no fim desse período, a respiração é possível. É possível. Tá? Porque nós chegamos a ductos alveolares e a sacos alveolares. Já tem, nesse embriãozinho, ducto alveolar e saco terminal, saco alveolar. Então, já tem alvéolo para respirar. Mas não na 16ª, lá no finalzinho da conversa, lá pela 26ª semana. Tá? E eu estou chamando isso de período canalicular. Tudo bem? Olhem o esquema, está bem claro. Olhem no início, lá no início, lá na 16ª semana, ainda um epitélio cúbico, mas daqui a pouco esse epitélio cúbico já vai ficar pavimentoso e tal, e já vai ter até alguns alvéolos, tá bom? Isso significa o seguinte: nasceu essa criança lá na 26ª semana, se vocês mandarem essa criança para um maravilhoso CTI
embrionário, aqueles CTIs pediátricos de altíssima qualidade, apesar de ter poucos alvéolos, poucos sacos alveolares, mas já é viável, já é possível a vida dessa criança. Tudo bem? Então, estágio canalicular, da 16ª, 26ª semana. Aí eu botei assim, a luz dos brônquios dos bronquíolos tornam-se maiores, o tecido pulmonar torna-se muito vascularizado, aparecem bronquíolos respiratórios. Com 26 semanas, alguns alvéolos primitivos aparecem. Com 26 semanas, a respiração é possível. É possível. Tudo bem? Mas, minha gente, isso não é na 16ª semana, não. Por favor. É lá no finalzinho. Pela 26ª semana, se vocês tirarem essa criança a nascer, já é possível, havendo um bom tratamento pediátrico, com equipamentos de alta qualidade, num CTI de alta qualidade, é possível vocês tirarem essa criança respirando e levá-la até... Aí vão crescer os alvéolos, vão se multiplicar, tal, e daqui a pouco essa criança vai ser viável. Vamos para o terceiro período. Eu vou chamar de saco terminal. Vai da 26ª semana até o nascimento. Tá? Então, nesse período aí, eu botei na 26ª semana os sacos terminais tem pneumócito 1, se lembra aquele bem fininho? Aparecem os pneumócitos 2, antes que alguém me pergunte o pneumócito 2 é aquele que já vai produzir o surfactante. Minha gente, eu não falei errado a palavra que alguns corrigem de sulfactante. É errado, é sur, mesmo, S-U-R, surfactante. O que é o surfactante? O surfactante é produzido pelo pneumócito 2, que modifica a tensão superficial no alvéolo, porque se não houver esse surfactante, o alvéolo abre na inspiração e fecha e colaba na respiração. Mas se houver o surfactante, que modifica a tensão superficial, esse alvéolo, quando se diminui de ar dentro dele, ele não colaba. Então, já nessa 26ª semana, aparecem os pneumócitos 2. Minha gente, os obstetras, muito espertos, quando está havendo um parto prematuro, eles usam medicação, uma delas é o corticoide, eles usam medicação que estimula o funcionamento dos pneumócitos 2. Então, vocês vão ver alguns obstetras, têm um parto prematuro, aí eles jogam medicação para estimular os pneumócitos 2 a produzir o surfactante. Tudo bem? Aí, minha gente, a partir da 26ª semana, a rede de capilares dos alvéolos prolifera. A produção surfactante começa entre a 20ª e a 22ª semana. Então, na 26ª semana, quando começa o período saco terminal, já tem surfactante. Da 26ª à 28ª semanas, tem sacos alveolares e surfactante suficiente para permitir a sobrevivência. Tá? Então, vão aumentando em semanas, aí, 26ª, 28ª, tal, 29ª. É claro, cada vez mais, tem mais sacos alveolares, mais alvéolos funcionando e mais surfactante.
Aqui, um corte histológico do período de sacro terminal, apenas como curiosidade para vocês. Período alveolar. No período alveolar, vamos lá, que vai de 32 semanas a 8 anos de vida pós-natal. Aí eu botei, no início do período alveolar, cada bronquilo respiratório termina num agregado de sacos alveolares de delgadas paredes. O desenvolvimento alveolar está, em grande parte, completo aos 3 anos de idade. 3 anos de vida pós-natal, claro. Novos alvéolos serão acrescidos até os 8 anos de idade. Tudo bem? Então, aqui mostrando a proliferação desses tubos. Minha gente, eu quis trazer essa imagem para ajudar vocês a imaginar aí o alvéolo. Ninguém está entendendo essa imagem. Claro, eu joguei assim. Engraçado, eu estou com 2 computadores a mais. Um já apareceu essa imagem e o outro apareceu agora. Engraçado, eu tenho um computador rápido e um computador que é mais lento, que demora a aparecer. Mas vamos lá, vamos voltar à minha imagem aqui, que vocês estão vendo na tela. Como é que o autor fez essa imagem? Vamos lá. Imaginem, ele pegou um pulmão de um adulto, injetou nesse pulmão, injetou um plástico líquido. Aí esse plástico entrou pelos vasos e esse plástico chegou, líquido, chegou e encheu a parede dos vasos. O plástico líquido agora é um plástico duro. Aí ele pegou esse pulmão, meteu dentro de uma substância que dissolveu todo o tecido conjuntivo, epitélio, tudo foi destruído, parede de vaso. Só ficou o nosso plástico duro. Então, o que os senhores estão vendo aqui é um plástico duro dentro do vaso alveolar. Estão vendo? Dentro do vaso alveolar. Mas por que eu trouxe isso? Porque eu estou mostrando a vocês como é a parede vascular. Eu não estou vendo a parede vascular, estou vendo, na verdade, o plástico endureceu dentro da parede vascular. Ou seja, desenhei para vocês a parede vascular. Então, vocês estão vendo como é o alvéolo. O alvéolo ele é envolto por capilares, muitos capilares. Aqui eu estou trazendo uma imagem de histologia só para os senhores verem o seguinte. Os senhores estão dentro de um alvéolo. Os senhores estão vendo a parede do alvéolo. Isso que eu vou sujar aqui para vocês é, na verdade, o pneumócito 1, aquele fininho que envolve o capilar. Tá? Então, o sangue está dentro do capilar, o oxigênio está dentro do sangue, atravessa a parede do vaso, atravessa o pneumócito 1 e cai dentro da cavidade alveolar. Tudo bem? Tudo claro? Vocês estão vendo 3 células, vou sujá-las aqui. 1, 2, 3. O que vocês estão vendo é o macrófago alveolar. Imagine aquele sujeito que não gosta dele. Ele se odeia tanto que ele fuma. Ele tem ódio de si próprio e ele fuma. Aí o pulmão desse fumante, coitadinho que odeia o pulmão, está cheio de sujeira porque ele fuma. Então, dentro do pulmão dele, como no nosso também, nós temos fagócitos alveolares, como se fosse um lixeiro
que sai limpando o alvéolo. Imaginem, desculpe a expressão, a porcaria que tem, a sujeira, a nojeira que tem dentro de um pulmão de fumante. E aí esses fagócitos alveolares saem andando pelos alvéolos e fagocitando, né? Então, dentro dos nossos alvéolos, tem fagócitos alveolares que passeiam dentro dos alvéolos e saem tirando a sujeira dos alvéolos. Olhem aqui essa imagem está linda, linda, linda. Eu estou vendo esse 2 que vocês estão vendo aqui, é um pneumócito 2, aquele que produz surfactante. E essas paredes dos vasos acobertadas do pneumócito 1, dá para ver que o pneumócito 1 é como se fosse uma laminazinha fina que envolve a parede vascular. Vocês estão vendo um grande fagócito alveolar dentro desse alvéolo, né? Então, esse alvéolo foi rasgado, alguém rasgou e abriu o alvéolo para vocês verem, estão vendo? E olhem, então, o pneumócito 1 envolvendo o capilar, o pneumócito 2 dentro da parede alveolar, mas é o tal que produz surfactante, tá? Então, onde tem 1 aí é o pneumócito 1, onde tem 2 é o pneumócito 2. E aquele AP é o fagócito alveolar. Tudo bem? Eu quis trazer isso para que vocês tenham uma ideia de alvéolo. Essa imagem eu trouxe só por curiosidade para vocês, uma brincadeirinha, é um fagócito alveolar passando por um poro alveolar. Entre um alvéolo e outro tem poros. E um fagócito alveolar, aquele tal lixeiro alveolar, ele passa de um alvéolo para outro. Essa imagem, vocês estão vendo, parece até que está um pouquinho fora de foco, né? Essa imagem é de um fagócito alveolar passando de um alvéolo para o outro. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem. Olha, minha gente, como demora para chegar no outro computador. Eu trouxe uma imagem de um pulmão congelado e fraturado. Imagine, foi congelado, foi fraturado. Vocês estão vendo os alvéolos e os senhores estão vendo na parede dos alvéolos, estou sujando uma parede de um alvéolo aqui, os capilares, a riqueza de capilares que envolvem um alvéolo. Tá? Olhem os diversos alvéolos. Minha gente, vamos trabalhar um pouquinho agora com traqueia. Traqueia. É interessante, eu estou curioso. Eu tenho mais 2 computadores, além do que eu estou trabalhando, um que eu deixo para vocês fazerem perguntas, o chat, e um outro aqui. E entre um e outro computador meu, um é mais lento, demora mais para formar a imagem, e outro demora menos. Mas vamos lá. Agora, tem uma pergunta ali do Vitor. Professor, quero avisar que minha internet está tendo muito... O Vitor está preocupado com a frequência. Ô, Vitor, se você na hora da frequência não estiver aí, pede a um colega seu para colocar a sua frequência, tá bom? Não adianta colocar agora não, Vitor, porque a gente só vê a frequência lá no final, senão você tem que rever a aula inteira. Então, pede alguém para botar a sua frequência, se na hora da frequência você não tiver com internet boa. Mas, minha gente, vamos, nós estamos quase terminando a aula. Vamos para a imagem A. Todo mundo aí olhando a imagem A. O autor botou assim, mesoderma esplâncnico, aquele conjuntivo, e em amarelo ouro aí, o endoderma. Venho para a imagem B, à direita, por favor, todo mundo à direita em cima, a imagem B. Olhem, aquele conjuntivo já está até parecendo cartilagem,
e aquela camada interna, que é endoderma, né? Vai ser a camada interna da traqueia. Venham, por favor, esquerda abaixo, imagem C. Vocês estão vendo a cartilagem, o epitélio todo pregueado, como é típico da traqueia, já se formou também músculo e conjuntivo. E todo mundo olhando a imagem D à direita, já com 11 a 12 semanas, já os anéis cartilaginosos da traqueia mostrados aqui, aquele músculo traqueal mostrado aqui, tá? Então, com 11 a 12 semanas, já a nossa traqueia bem bonita, já bem anatomicamente, já quase normal. Aqui eu trouxe uma traqueia normal, já da histologia de vocês, tá? Nada de especial. Vamos falar em patologia embrionária? Então, na aula de embriologia do respiratório, eu posso ter cisto pulmonares congênitos. Imaginem alguns bronquíolos que terminariam em sacos alveolares, ao invés de terminar em sacos alveolares, formam cistos pulmonares. Chamam cistos pulmonares congênitos. Olha, eu falei em agenesia pulmonar, falta um pulmão direito desse indivíduo, pulmão esquerdo e tal. Hipoplasia pulmonar, eu lembro que eu falei no primeiro tempo de aula. Pulmão acessório. Se lembram, quando eu mostrei que de um lado formava dois brônquios principais, do outro formava 3 brônquios principais. Em alguns indivíduos formam-se, no lado de 2 formam-se 3, ou no lado de 3 formam-se 4. E às vezes cria-se um pulmão acessório. Ele tem pulmão direito, pulmão esquerdo e um pulmão acessório. Eu já vi isso descrito algumas vezes. Oligodrâmio e desenvolvimento pulmonar. Algum aluno aí está preocupado por que o Cortes meteu oligodramia. Oligodramia é pouca produção de líquido amniótico. O que tem a ver com minha aula de respiratório? O Cortes jogou isso por quê aí? Minha gente, eu não tinha dito, e eu tinha que ter dito. No desenvolvimento pulmonar, uma coisa importante é o líquido amniótico. É o líquido amniótico que a criança inspira, bebe, que vai aumentando, vai empurrando a traqueia, empurrando os brônquios, os outros brônquios secundários, terciários, quaternários, né? Então, esse líquido amniótico é muito importante no desenvolvimento pulmonar. É esse líquido que vai desenvolver até chegar aos alvéolos. Então, jovens, se eu tenho pouco líquido amniótico, oligohidramia, eu vou ter um pequeno desenvolvimento pulmonar. Então, a oligohidramia não é uma patologia respiratória. A oligodromia cria patologias respiratórias. Se tem pouco líquido amniótico, vai ter pouco desenvolvimento pulmonar. Hipoplasias e outras patologias pulmonares, porque teve pouco líquido amniótico desenvolvendo esse pulmão. Síndrome da membrana hialina. Senhores quase pediatras formados, a síndrome da membrana hialina vai ser uma coisa obscura na vida de vocês, pediatras. Eu já vi pediatra receber aquela criança lindona, ele aspira e a criança fica rosada, linda, e ele manda para o berçário, e lá no berçário ela começa a ficar meio arroxeada, e o pediatra é chamado e corre lá para o berçário e vê uma criança já
mal, mal do ponto de vista respiratório, né? É a síndrome da membrana hialina. Muitos daqueles alvéolos começam a se colabar, tá? Mas tem tratamento, tem cura. Hoje o pediatra resolve isso. Senhores, aqui eu termino minha aula. Estou colocando apenas a bibliografia para vocês trabalharem, né? O livro do Moore é um livro bom em respiratório, mas quem tiver o Langman também é muito bom, tá? Está aí a bibliografia e estou à disposição para as perguntas lá no chat, por favor. Deixa eu botar esse chat meu bem grande aqui para ver as perguntas todas que vão aparecer. Perguntas, minha gente. O silêncio de vocês é quase sepulcral. Que silêncio, que coisa horrível o silêncio de vocês. Minha gente, eu estou ansioso. Eu estou ansioso para que comece a aula presencial, né? É o próximo semestre. Professor? Só um minutinho, filha. O próximo semestre, Tá vocês, com certeza, eu digo com certeza, eu acredito que essa coisa ruim que está aí no nosso universo vai acabar e teremos aulas presenciais. E a aula presencial eu vou conseguir ver a carinha dos alunos, vou conseguir acordar aqueles alunos que estão dormindo. Que delícia é acordar um aluno dormindo em aula. Eu tenho as melhores e mais lindas experiências, né? E quando vocês estiverem no segundo período, podem ter certeza, eu vou acordar alguém de vocês para a alegria de todos vocês. A Noeli quis perguntar e eu não deixei. O Pedro disse... Professor, você pode repetir a parte da atresia do esôfago? Está bem lá atrás. Atresia do esôfago. Noeli, o que acontece... Deixa eu ver se eu consigo andar rápido os meus slides e chegar lá. Está aqui, Noeli. Olha só, Noeli, nessa imagem aqui, você tem um esôfago que deveria crescer bonitinho, só que atresiou, faltou um pedaço dele na gênese desse esôfago, Noeli. Você está vendo aqui uma atresia. Noeli, falta um pedaço desse esôfago. Por isso que eu chamei de atresia. Atresia, a falta de. Falta um pedaço desse esôfago. E essa é uma Mas patologia... Fale, quando Noeli. uma parte dele está conectada na traqueia, também é atresia? Não. Aqui, Noeli, isso que eu está querendo mostrar, isso aqui, eu tenho uma atresia porque falta um pedaço. Mas, além da atresia, eu tenho uma fístula esôfago-traqueal. Naquela imagem anterior, essa aqui que eu estou mostrando, Noeli, eu só tenho aqui atresia. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui, Noeli, além da atresia, está faltando um pedaço de esôfago, então é uma atresia. Mas, além da atresia, Noeli, eu tenho também uma fístula esôfago-traqueal. Tá? Obrigada, professor. O Pedro está dizendo que eu tenho as melhores experiências em ser acordado. Quem sabe que eu vou te acordar no próximo semestre, hein, Pedro? Quando você estiver no segundo período. Mas, minha gente, vamos lá. Enquanto alguns pensam uma pergunta, eu peço que vocês comecem a colocar a frequência. Hoje minha aula é curta e já está terminando com um pouco antes das 11 horas. Então, comecem a colocar a frequência enquanto alguém vai perguntando. Por favor, quem tem perguntas, falem agora ou calem-se para sempre. Vamos lá. Perguntas. Ninguém tem nenhuma pergunta.
Quando não tem pergunta, há várias hipóteses. Uma, todo mundo entendeu muito bem a aula. Segunda hipótese, ninguém entendeu nada. Terceira hipótese, estava todo mundo dormindo, né? Quarta hipótese, todo mundo deixou a câmera fechada e foi continuar o seu sono na cama, esperando rever a aula lá no AVA. Mas não se preocupe, apesar de vocês não terem perguntado, não vou castigar vocês, não. Vou montar a pergunta lá no AVA. E é engraçado, assistindo a aula, tinham 44 alunos, agora dando frequência tem 50 alunos. Era a turma que estava fora. Mas tudo bem, essa aula eu vou mandar para o AVA, a aula gravada, e vou mandar também os slides para quem não teve tempo, nem quis copiar a aula, não há necessidade de copiar, se depois vocês têm a aula no computador de vocês, os slides. Perguntas? Então, se ninguém tem perguntas, minha gente, um abraço grande para vocês. Vou ficar com a câmera fechada e só o som aberto, esperando perguntas de vocês. Alguém está dizendo obrigado pela aula, obrigado a você. Perguntas? Não. Então, quem não botou frequência, coloque agora, por favor. Se alguém está dormindo aí, dê um tapa nele aí para ele acordar, por favor. Ó, conseguiram acordar o Paulo, ele estava dormindo. Aos que estão agradecendo pela aula, um carinho de vocês, obrigado. Olha quanta gente que não tinha colocado frequência. O Bruno está dizendo obrigado, espero que as coisas melhorem no presencial, também espero isso. Estou ansioso de ver a cara de vocês lá no segundo semestre. Mas no dia de prova vocês me veem, pelo menos no dia de prova vocês me veem. Vou tirar da minha câmera, vou ficar só o som, hein?
Vou encerrar a aula. Parece que a Jéssica foi a última a dar frequência. Pode. Oi, Gurgel. Pode perguntar, Kim. Vou desligar a aula, vou encerrar a aula. Ainda tem a Mariana, ainda botou a frequência. Vou encerrar, então, a aula agora, definitivamente.